o primado de Pedro, ou a profissão de fé de Pedro. Esse evangelho já ocorreu recentemente, lembram-se, na festa de São Pedro e São Paulo. Por isso eu vou me deter apenas nos diálogos, comentar um pouquinho nos diálogos. Jesus faz uma pergunta geral, mas ele pergunta o que dizem os homens ou as outras pessoas ser o Filho do Homem. Preciso estar atento aqui no uso que Jesus faz desta palavra, desse termo Filho do Homem. Você sabe que o Evangelho existe centenas de títulos, de nomes aplicados a Jesus. Mestre, Rei, Bom Pastor, às vezes até coisas como porta, caminho, ideias. Pois bem, este termo Filho do Homem é o único termo que Jesus aplica a si mesmo. Os outros termos foram os evangelistas que aplicaram a Jesus. De onde é tirado esse termo Filho do Homem? Do profeta Ezequiel, que já no profeta Ezequiel já nos causa certa dificuldade de interpretação, porque ele é usado de duas maneiras. Primeiro, aplicada a um ser misterioso, ancião dos dias, que desce do céu como o julgador, que vem como juiz. E outras vezes é aquela pessoa enigmática que chama o próprio profeta, o Filho do Homem. Dá a entender que se está tratando de duas naturezas, uma divina e outra humana. E assim já é uma profecia de Jesus. Quando Jesus aplica a si o título Filho do Homem, ele está de fato falando da sua natureza humana, mas também da sua natureza divina, se você estiver presente sempre as passagens do profeta Ezequiel. Bom, aí eles vão responder que os outros consideram Jesus como João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Quer dizer, eles pensam que Jesus é um grande reformador religioso, porque esses profetas que aparecem aqui, todos eles foram reformadores religiosos. Aí Jesus deixa essa pergunta geral e faz uma pergunta específica a eles: e vocês? Quem dizem que eu sou? Notem que agora ele não pergunta que dizem ser, mas quem eu sou. O termo eu sou é o equivalente grego para o nome Jeová ou Javé, que é revelado na sarça ardente para Moisés. É um nome divino, aquele que é. Então Jesus dá uma pista ao perguntar: o que dizeis que eu sou? Aí quem toma a palavra é Simão Pedro. Simão diz assim: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Então veja bem, ao chamar Jesus de Messias, é um termo hebraico para a palavra Christos, ou ungido. A unção vem da palavra crisma. Cristo e crisma é a mesma raiz. Ao aplicar esse nome a Jesus, é interessante notarmos que a palavra Cristo já dá a entender como o cristianismo deve agir no mundo. Nós devemos converter as pessoas pelo nosso odor, pelo nosso perfume de Cristo. Então, é associado a perfume a palavra. E ele, ao falar que é Filho do Deus vivo, é o oposto de Filho do Homem. Então, na verdade, o São Pedro está aqui reconhecendo Jesus como divino, a divindade de Jesus. Mas a resposta que Jesus lhe dá a Pedro é esta: feliz é tu, Simão, filho de Jonas. Interessante, ele chama Simão de bem-aventurado. Raramente Jesus chama alguma coisa de bem-aventurado. Bem-aventurado tem um sentido de beatitude, de felicidade, mas a razão e ele completa filho de Jonas. Jonas, vocês sabem que é o profeta contraditório do Antigo Testamento, é o antiprofeta, aquele que se opôs à palavra de Deus e fez tudo para que ela não se cumprisse.
Com isso ele já está falando, revelando que Pedro é uma personalidade instável. Aí ele diz assim, olha, não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Nos dá a entender aqui que a fé é um dom divino. Interessante notarmos isso, não? Que a fé é um dom de Deus também. Então as pessoas acreditam em Jesus, como no nosso caso. Como explicar isso? Não é de maneira racional, é um dom de Deus. Deus nos deu essa dádiva de acreditar em Jesus. Aí ele continua dizendo, agora ele vai dizer quem é Simão. Vai chamar Simão de Pedro. E sobre essa pedra construirei a minha igreja. Bom, estamos trabalhando com a tradução, mas no grego é interessante você notar que Pedro, masculino, e pedra, feminino, não é a mesma coisa como acontece no português. No português temos palavras assim que mudam de sentido se mudarmos os gêneros dela. Vamos pensar numa, por exemplo, porta. A porta é feminino, o porto é masculino. São duas coisas bem diferentes. A porta é o lugar por onde se passa e o porto, local onde os barcos atracam para carregar as coisas. No grego, a palavra Pedro tem também essa situação, é diferente, Pedro e pedra. Enquanto pedra é um cascalho, um pedaço, enquanto Pedro, masculino, é um pedacinho da pedra, a pedra no feminino é o rochedo, é a totalidade. E ele continua, e sobre esta pedra construir a minha igreja. Note que agora Jesus não usou o masculino Pedro, mas o feminino pedra. Isso é interessante você notar, porque a gente fala assim que quando a gente crê no primado de Pedro, não é que a Igreja Católica esteja edificada sobre, vamos dizer assim, sobre Pedro. Não, a Igreja Católica está edificada sobre a pedra que é Jesus. Ele é o rochedo. Santo Agostinho já falava isso, né? A pedra vem do penhasco, vem da pedreira, e não o contrário. Então, é bom que você note isso. O que ele está querendo dizer é que Pedro com relação ao primado, que ele vai ter um lugar de destaque na igreja, mas não é fundamento da igreja, como a gente faz um comentário errado sobre o primado de Pedro. Ele não é o fundamento da igreja, o fundamento da igreja é Cristo. O que ele vamos dizer assim, ele tem o poder das chaves, que logo em seguida Jesus diz, ele fala assim, que o poder do inferno nunca prevalecerá, nunca poderá vencer a igreja. Às vezes nós ficamos entristecidos com os ataques que a igreja sofre, especialmente nos dias atuais. A própria ONU, Organização das Nações Unidas, está patrocinando a destruição do cristianismo no Ocidente e promovendo o islamismo. Por quê? Porque o cristianismo é um obstáculo para a dominação. O cristianismo prega a liberdade. Mas vamos lá. Aí diz assim, que eu darei a você a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado, e tudo que você desligar no céu será desligado. Eis aí que o primado de Pedro é esse poder, que dizem os comentadores que se trata aqui de que existia dentro do mundo judaico. Os rabinos tinham essa tarefa de fazer a interpretação da lei. Então a tarefa do primado de Pedro é guardar a doutrina, não é propriamente seu fundamento da igreja. Por isso que a Igreja Católica ela é uma igreja que tem um guardião da nossa doutrina, que é o sucessor de Pedro. Então aí terminou o que eu queria refletir com vocês, era justamente isso, que esse texto é muito importante para nós, e sempre é bom terminar com uma espécie de, voltando toda a passagem para a nossa vida. Se Jesus Cristo perguntasse para você, o que você disse que eu sou? Que resposta você daria para ele? Eu acho que essa pergunta é muito importante, e essa pergunta cada um deve responder. Olha, que colar não vale, né? Pode copiar a resposta de Simão Pedro, aí não vai valer, vai tomar zero. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. É uma resposta que você deve dar com o seu coração, com a sua vida. Jesus pergunta para você, que importância eu tenho para a sua vida?
E essa resposta cada um deve dar. Amém.